A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, amém? Maravilhoso, glorioso é nós podermos nesse dia tão importante estarmos aqui reunidos para celebrar, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É algo, irmãos, diferente de tudo que nós vivemos em decorrer de todos os outros dias do mês. É esse dia. Esse dia, ele é um dia que a gente, na semana, já fica na expectativa de poder estar aqui, de poder ter parte, de poder testificar a nossa fé, de poder, junto com o corpo, junto com a igreja, celebrar, sabe, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fazemos isso, nós somos arremetidos a tantas coisas, de onde nós viemos, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Nós podemos fazer aí um levantamento, uma reflexão de como o Senhor Jesus, Ele mudou a nossa vida, de como Jesus, Ele fez coisas tão gloriosas em nós, e como Ele nos deu uma nova vida, como Ele nos fez uma nova criatura, como Ele tem cuidado de nós, com teu amor, com tua misericórdia. Ainda que os dias não tenham sido dias tão fáceis, mas também a mão do Senhor nunca deixou de estar sobre nós, nos guardando, nos livrando e nos sustentando. É a causa de nós estarmos aqui, é porque a mão do Senhor, ela está estendida sobre as nossas vidas. Às vezes com muita dificuldade, com dores, com enfermidade, obrigado, querido, com tantas situações que rodeiam a nossa vida, mas nós estamos de pé, firmes na presença do Senhor, para dar glórias a Deus, para bendizer a Deus, para nos achegar a Deus, mas não chegar a Deus como se eu fosse um desconhecido, mas chegar a Deus como alguém que é conhecido de Deus, chegar a Deus com confiança, chegar a Deus, me derramar, me prostrar, relatar para Ele as minhas dores, as minhas angústias, tudo que está acontecendo, coisas que eu não posso falar para ninguém, mas para Ele eu posso contar. Eu posso contar para Jesus. Por isso Ele diz que é para nós não estarmos inquietos por coisa alguma, mas antes de qualquer coisa, as nossas orações e súplicas, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então existe um lugar onde nós temos a orientação do Espírito Santo, onde nós devemos colocar, onde nós devemos apresentar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Nem todo mundo, nem todas as pessoas, elas vão compreender e vão poder nos ajudar nas coisas que nós vivemos no dia a dia da nossa vida. Tem circunstâncias, tem situação que é só nós e Deus. É você e Deus. É eu e Deus. E sempre nós vamos tomar decisões, mas lembrando sempre que eu preciso glorificar a Deus nas decisões que eu estou tomando. Então, ainda que as decisões sejam difíceis, é fácil saber, é lógico saber que a decisão que eu tomar, ela precisa alegrar o coração do meu Deus. Ainda que isto me custe muito, mas a minha decisão, a minha ação, ela precisa glorificar ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos comer, beber e fazer qualquer outra coisa, mas fazer tudo para a glória de Deus. O Jó disse que ainda que ele me mate, nele eu confiarei, nele eu esperarei. O Jeremias diz que bendito é o varão que confia no Senhor, que espera no Senhor.
que aguarda no Senhor a resposta para a sua vida. E eu quero dizer para você que por toda a história da Bíblia, nós vemos um Deus que responde, um Deus que faz milagres, um Deus que, engrandece aqueles que servem a Ele e aqueles que honram a Ele. Por isso Ele diz: aqueles que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam eles serão envilecidos ou desprezados ou humilhados, como você quiser colocar. Mas quem honra a Deus é honrado por Deus. Não existe possibilidade de você honrar a Deus e ser desonrado por Deus. Deus é um Deus que honra a minha e a sua fé. Deus é um Deus que honra a nossa vida. E quando você olha e chega num dia como esse, como você se vê? E quais são as lembranças que vêm sobre a sua vida? Que chega até o seu coração? E gostaria que você pensasse nisso. De como você chega? O pastor Christian chegou aqui ministrando e falando que às vezes nós estamos inquietos. A palavra do Senhor já disse, onde nós devemos lançar, onde nós devemos apresentar. Mas a palavra do Senhor diz também que é lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E às vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos tão preocupados com as coisas que estão ao nosso redor ou ao nosso derredor, que nós nem conseguimos adorar ao Senhor. Nós nem conseguimos dar a Deus um culto que possa alcançar o coração dele. O propósito não é oferecer a Deus um culto que as pessoas vejam. O propósito não é que as pessoas fiquem alegres com aquilo que eu estou fazendo. O propósito de cultuar ao Senhor é que o coração de Deus receba aquilo que eu estou fazendo, e em contrapartida, a presença de Deus, ela possa tocar na minha vida, em todas as áreas da minha vida, e que essa presença possa endireitar e colocar todas as coisas no lugar. É isso que Deus quer, através da nossa adoração, através da nossa rendição, Ele vir sobre a nossa vida, e Ele organizar a nossa vida e colocar as coisas no lugar na nossa vida, porque Deus é um Deus que faz isso. Amém? Você crê que Deus faz isso? Então nós só precisamos adorar ao Senhor. Existem muitas canções que foram feitas aí nas décadas passadas, nessa década agora, onde as pessoas elas cantam música dizendo que nós devemos adorar. Mas tem música também antiga que nós cantamos que diz que nós devemos também adorar ao Senhor. Tem uma música que diz: se chorar, o que tem que fazer? Chora nos pés de Jesus. O que mais? Lembra aí que eu já peguei só o se chorar. Tem música que... Como é que é? Quem está cantando aí alto aí? Saiu uma voz dali. Aí ela vai dizer: tem Jesus como seu consolador. E diz que o teu sofrer uma noite até pode durar, mas a alegria ela vem da parte de Deus para a nossa vida. Jesus nunca disse que nós não teríamos momentos difíceis na nossa vida. Jesus sempre nos avisou que tempos difíceis viriam. Se tem alguém que mais alertou sobre os tempos difíceis, chama-se Jesus. Jesus sempre falou com seus discípulos das coisas que estariam acontecendo. E Jesus sempre mostrou para os seus discípulos que o Pai resolve tudo, que basta apenas clamar a Deus e confiar em Deus, que o Pai resolve todas as coisas. Nessa noite nós vamos louvar ao Senhor antes de qualquer coisa. Mas nós vamos louvar ao Senhor e também vamos trazer diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas, todo tipo de oferta que nós fizemos, que nós temos um compromisso com o Pai, com o Senhor da nossa vida. Você vai sair do seu lugar no meio desse louvor, dessa adoração, e você vai trazer diante do seu Deus, e depois você vai voltar para o seu lugar, e você vai continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor.
A palavra de Deus diz: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, deitará no seu regaço. Jesus, ele nos fez uma promessa, e as promessas de Jesus são fiéis e verdadeiras. Você vai ouvir, agora ficou muito mais comum, você vai ouvir pessoas pregando contra tantas coisas, você vai ouvir pessoas falando de tantas coisas, mas a parte que nos cabe como igreja do Senhor é obedecer a palavra de Deus. Que você não seja aquele que dê ouvido a ventos de doutrinas. São doutrinas que hoje elas parecem ser muito boas, mas amanhã não existe mais. Mas que a doutrina que rege a nossa vida seja a palavra de Deus, e que o gotejar da palavra de Deus seja uma chuva que rega e nos faz ser frutíferos e fecundos no Senhor. Eu convido você a colocar sobre os seus pés, e você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você que trouxe aí o seu compromisso de fé, você vem e coloca diante do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Onde está o teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Onde está o teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de honrar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu, Senhor, venha alcançar também aqueles que necessitam, Pai, de uma oportunidade, Senhor, de um emprego. Estão passando situações difíceis, mas o Senhor é o Deus que guarda o teu povo. Amém. Que o Senhor possa prosperar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Tem uma notícia boa, gente. Retiro de jovens. Pode sentar. Vai ser bem breve meu aviso. Irmãos, é maravilhoso poder estarmos aqui hoje. Gente, o nosso retiro esse ano mudou de data, tá bom? Não vai ser como de costume em abril. E esse ano vai ser em julho, para ter mais tempo de organizarmos, para fazermos um retiro de uma melhor qualidade. Vai ser ali na Fazenda Paraná, no mesmo sítio que as mulheres fecharam aí para o retiro delas, né? Que está chegando também. Cadê as mulheres animadas aí para o retiro? Glória a Deus. Então, o valor vai ser R$250. Você deve fazer a sua inscrição
até o dia 10 de março, tá bom? Você tem de hoje até 10 de março para fazer a inscrição para o Retiro de Jovens. Você vai procurar a Raísse, tá bom? Todo mundo conhece aí a Raísse, né? Eu creio. E, gente, é o seguinte, a taxa de inscrição ficou no valor de R$50. Você já dá o seu nome, garante a sua vaga, e a gente só tem 80 vagas esse ano. Então, quem chegar primeiro leva. Vai ser mais ou menos assim, não vai ter nem jeito de ficar postergando. Geralmente a gente tem um problema com isso, né? O pessoal às vezes deixa muito para cima da hora. A gente tem problema com a logística do evento, mas esse ano não vai dar nem tempo de fazer isso, sabe? Esse ano o prazo está curto. Já garanta sua vaga, que Deus vai bradar no nosso meio. Amém? Deus abençoe. Então nós estamos apertados, né? Porque esse tanto de jovens tem aqui, só tem 80 vagas. Eu já vou separar a minha vaga, porque vai ficar só 79. Irmãos, às vezes você nunca ficou na coordenação de um retiro, de um evento em grande porte. Todos os lugares onde a gente vai alugar, ainda que o retiro seja no final do ano, a gente tem que dar um sinal. Muitos lugares 30%, outros 50%. É preciso dar um sinal para segurar aquele espaço. Você não consegue, eu vou fazer lá depois. Aí você transfere para a pessoa que está organizando, ela tem que se virar para arrumar o dinheiro para poder dar o sinal para segurar o sítio. E tem pessoas que dão o nome e depois desistem e quer de volta. Então assim, nós somos sábios e inteligentes. Preste atenção que a gente assume responsabilidade para fazer um evento, né, de qualquer envergadura, seja grande ou pequeno. Existem custos e existem responsabilidades que nós assumimos. Por isso é bom que os irmãos cooperem e façam logo as inscrições o mais rápido possível. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 33. Jó capítulo 33, versículo 14 a seguir. Glória a Deus. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Somente até aqui. Irmãos, o Jó teve uma experiência terrível na sua vida, né? Um tempo de provação, onde Deus permitiu que ele passasse por algo muito terrível. Que nós desconhecemos a dor e o sofrimento que Jó passou. E um homem que Deus dá testemunho, fala do seu caráter, Deus fala da sua justiça, Deus fala do seu temor, Deus fala o quanto ele é um homem honrado. E vão ali 3 amigos de Jó, enviados por Deus para que eles pudessem levar uma palavra ao coração de Jó, para que eles pudessem ajudar o Jó a viver aquele momento e a passar por aquele momento. Mas na verdade nós vemos que aqueles amigos de Jó, eles eram bem religiosos, eles eram homens bem religiosos, eles conheciam bem os direcionamentos e as coisas que acontecem com aqueles que na verdade pecam contra Deus. Eles tinham convicção de que Deus era um Deus bom, Deus justo, Deus fiel, que Deus era um Deus poderoso, mas eles tinham também convicção de que os ímpios, eles iam de mal a pior, de que os ímpios, eles iam sofrer muito e que eles iam durar muito pouco tempo e que eles iam passar por grandes adversidades na sua vida. E eles, nesse entendimento que eles tinham, eles chegam então diante de Jó
e eles começam a falar com Jó, mas num som de acusação, num som de mostrando a Jó que devia ter algo muito estranho na vida dele para que ele estivesse vivendo todo aquele momento, que Deus não seria injusto de deixar que ele passasse aquilo se ele não tivesse culpa, se ele não tivesse pecado, ou se ele não estivesse vivendo impiamente. E Eliú, num certo momento, ele toma a palavra e ele faz aqui essas considerações, porque na verdade Jó, diante do confronto, e ele não encontrava o motivo, a causa por que estava acontecendo aquilo, e Jó então começou a ser um pouco altivo nas suas palavras, e ele começou a falar de uma forma em que eles entenderam que ele estava agredindo e de certa forma desconsiderando a Deus, pois Jó até mesmo pediu que ele fosse pesado numa balança justa. Jó até mesmo pediu que Deus pudesse provar a ele, que ele sairia do outro lado como ouro, e Jó então começa a mostrar a sua retidão, o seu temor e o seu tremor, mas eles não compreendiam isso. Então chega um momento em que o Eliú fala essas palavras e diz: olha, Deus fala uma, Deus fala duas vezes, Deus fala por sonho, Deus fala por visão, Deus fala de diversas formas, buscando tirar o coração do homem do seu desígnio mal, de trazer o homem para o caminho certo, para que o homem possa andar retamente diante de Deus, e tudo isso Deus faz por amor. Deus busca atrair o homem, chamar a atenção do homem e mostrar para o homem que o seu caminho não é bom diante de Deus. Nós vamos ver que muitas vezes, no capítulo 2, começa-se ali uma narrativa do livro de Juízes. Nós vamos ver que em todo o tempo, aquele povo começa a viver a escravidão, e a razão da escravidão que aquele povo passava era devido aos seus pecados e o seu distanciamento de Deus, e sempre Deus dizia para eles que eles deviam voltar para o Senhor, e sempre eles voltavam para o Senhor, mas quando as coisas estavam bem, quando aparentemente nada mais estava acontecendo, eles voltavam às mesmas práticas antigas, e muitas vezes eles aumentavam o nível dos seus pecados, e mais uma vez a opressão vinha sobre a vida deles, e eles viviam mais um tempo de escravidão, mais um tempo de sofrimento. Mas Deus sempre falou. Quando o Senhor, por meio do profeta Isaías, começa a chamar a atenção dos filhos de Israel, Deus começa a mostrar para eles que eles adoravam a Deus, faziam festividades para Deus, mas que Deus não recebia aquilo que eles faziam, e um dos conselhos que Deus deu para eles foi: tirar a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, deixar de fazer o mal. Se você pegar Isaías do capítulo 1, do versículo 14 a seguir, você vai ver que o Senhor chama eles a fazer um conserto, a deixar o pecado de lado, a deixar a maldade de lado. E não é diferente, irmãos, nos tempos de hoje. Deus continua nos chamando a atenção, Deus continua falando conosco dessas mesmas formas. No livro de Joel, quando o Senhor fala do derramamento do Espírito, o Senhor vai dizer que Ele vai dar visões, vai dar sonhos, pessoas vão profetizar, que Deus falará de diversas formas. Nós vemos o Senhor dizendo que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Capítulo 2 de Joel, versículo 28, o Senhor faz uma promessa do derramamento do Espírito e a obra que Ele ia trazer, trazendo essa ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nós vemos o Senhor sempre notificando, nós vemos o Senhor sempre falando, nós vemos o Senhor sempre exortando, nós vemos o nosso Deus mostrando para o seu povo e para a sua igreja o poder da sua palavra e como nós devemos estar apegados à sua palavra. E por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo de hoje, toda a facilidade de mídia, de informação, existem, a Bíblia nos fala dos tempos difíceis, dos tempos trabalhosos, existem muitas pessoas tentando nos mostrar um outro evangelho, tentando nos mostrar uma forma de servir a Jesus que nenhum dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus serviram, totalmente diferente. Mas Deus sempre relatou, Jesus mostra a necessidade de nós estarmos firmados na sua palavra. Quando Ele chama a atenção dos fariseus, Ele diz: vocês vão conhecer a verdade vão libertar todos vocês.
E ele estava falando exatamente da palavra. Mas falando no Antigo Testamento, no capítulo 23 de Jeremias, o Senhor vai dizer algo. Eu vou ler esse texto aqui, eu creio que é melhor. Capítulo 23 de Jeremias. Nós vamos ler do versículo... Vamos ler do versículo 28 a seguir. Quem encontrou, dá glória a Deus. O profeta que teve um sonho, o que ele tem que fazer? Conte o sonho. E aquele que está a minha, o que ele tem que fazer? Fale a minha palavra com? Que tem a palha com o trigo. E por que o Senhor estava falando isso dentro de um contexto aqui? Porque na verdade havia muitos que sonhavam e que profetizavam, mas não profetizavam e nem falavam a verdade. E Deus diz para ele: olha, vocês devem olhar a minha palavra. O que tem a palha com o trigo? Quer dizer então que a pessoa sonhou e invalida o mandamento de Deus. Que alguém falou e invalida o mandamento de Deus. Porque criaram tradições, como o Senhor reprova no capítulo 15 de Mateus, do versículo 7 a seguir, porque estabelece tradições, a palavra de Deus mudou. Não. O Senhor está dizendo para eles que quem tem a palavra, fale a palavra. Mas Deus fala por sonho ou não fala? Deus fala por sonhos. Mas Deus diz que existe algo que está acima do sonho. O que está acima do sonho? A palavra. Onde a palavra está firmada? No céu. Quem é a palavra? Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus, ele é a palavra. Então ele mostra a palavra, nos chamando a atenção para a palavra. E essa palavra é tão poderosa que ela se renova de dia em dia. A palavra de Deus, todas as vezes que nós a lemos e nós começamos a meditar e refletir, o Senhor fala conosco pela sua palavra. O Senhor envolve a nossa vida. E o Senhor desperta o temor, o tremor. O Senhor desperta a nossa fé por meio da palavra. Por meio da palavra que as coisas tudo mudam, que as coisas tudo se transformam na nossa vida. Então, não há nada que se compara à sua palavra ou à tua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é gloriosa para a nossa vida. Então, o Senhor, ele vem nos chamando a atenção e nos falando e usando seus servos, como o Senhor sempre faz, e trazendo sobre nós a necessidade ou a importância da gente se achegar a Ele. O Senhor faz um convite em todo o tempo para a gente se achegar a Ele. A palavra do Senhor, em cada instante, o Senhor vai mostrar que se você o buscar de todo o coração, você vai o encontrar, você vai o achar, independente do momento que você esteja vivendo. Ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Então não é com meio coração, é com todo o coração. O Tiago, ele vai dizer que nós devemos nos achegar a Deus, e Ele se achegará a nós. Se chegar a alguém é buscar estar próximo, estar perto de alguém. É buscar relacionamento, é buscar convivência, é buscar interação, é buscar compartilhamento, é buscar aprendizado. Quando nós nos aproximamos de Jesus, no sentido de o buscar, o Senhor acrescenta todas essas coisas na nossa vida. E a presença do Senhor Jesus na nossa vida, irmãos, ela faz toda a diferença. Toda a diferença em todas as áreas da nossa vida. É a presença de Jesus que faz a diferença. Não é o nosso saber, não é o nosso conhecer, mas é a presença de Jesus na nossa vida é que faz tudo se tornar fácil. É a presença de Jesus que nos faz conseguir lidar com as adversidades que vêm sobre nós, glorificando a Deus. Quando alguém perde a presença de Jesus, como Saul perdeu, automaticamente ele vai buscar recurso,
errado, em fonte errada. Ele busca até mesmo naquilo que ele um dia reprovou. Abre seus olhos. O inimigo quer que nós buscamos refúgio naquilo que um dia nós mesmos reprovamos. Essa é uma forma de nos prender e de nos humilhar de uma forma bem terrível, porque dentro da nossa mente, nós sempre vamos lembrar que um dia nós ensinamos contra essas coisas, e agora estamos vivendo e passando por isso, que um dia eu invalidei, que eu critiquei, que eu condenei, não porque eu estava errado, mas porque eu estava na presença de Jesus. Então, quando a presença do Senhor Jesus está na nossa vida, nós conseguimos condenar as obras infrutuosas das trevas. E a Bíblia diz que é para condenar, que é para reprovar. Mas quando nós nos afastamos de Jesus, nós começamos a abrir concessões, até mesmo para as obras infrutuosas, as obras de pecado, as obras que nos afastam de Deus, que nos fazem transgredir os mandamentos de Deus. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não perca o nosso direcionamento, não percamos a nossa fé nem a nossa comunhão, nós precisamos estar próximo de Deus, nós precisamos estar em Deus. Por isso Jesus disse que se nós estivermos nele, e ele estiver em nós, como? Pelo seu Espírito. Se nós estivermos no Senhor, se Ele estiver em nós, nós vamos dar fruto. E Ele vai dizer que o Pai, no capítulo 14 de João, a partir do verso 21, Ele vai dizer que o Pai vai vir para nos glorificar. O que Ele está falando? Que Ele vai honrar a minha fé, que Ele vai validar aquilo que eu estou fazendo, que Ele vai contribuir com aquilo que eu estou fazendo. Então é muito sério quando eu tenho a presença de Jesus, quando eu tenho o Senhor comigo. E quando eu tenho o Senhor comigo, eu consigo renunciar, eu consigo abrir mão. Mas quando eu perco a presença de Jesus, eu procuro uma forma de validar aquilo que está errado. Eu procuro alguém que me conceda a possibilidade de fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor nos fala de um profeta chamado Balaão, onde vivemos tantas coisas acontecendo, né, com Balaão, jumenta falando, tudo acontecendo. E Deus falou até mesmo com a jumenta, ou através da jumenta, para que os olhos de Balaão fossem abertos. E nem mesmo a jumenta falando, ele percebeu que a jumenta estava falando. Imagina que um profeta do Senhor, ele começa a discutir com a jumenta e não percebe que fala com a jumenta. Isso mostra quando o homem está totalmente sem direção de Deus. Ele consegue dialogar com um animal e ele não consegue compreender os erros e os pecados que ele está praticando. Distanciamento de Deus, falta de relacionamento com o Senhor. Mas o nosso Deus, Ele diz que quando nós nos achegamos a Ele, nós estávamos em uma condição. Você lembra? Qual a sua condição quando você chegou diante do Senhor? Você lembra? Pega aí capítulo 2 de Efésios, a gente sempre lê. Somente o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos. Em quê? Em ofensas e pecados. Quando Jesus chegou na sua vida, como você estava? E por que você estava morto? Você já parou para pensar por que você estava morto? E a palavra vai dizer, abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 6. Versículo 23, o que está escrito?
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós chegamos, ou quando Jesus chegou a nós, nós estávamos mortos. E nós estávamos mortos sem causa, sem motivo? Não, nós estávamos mortos pelo salário que nos era compatível pelas obras que nós vivíamos nela. Então nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E esse salário era um salário tão alto, e um valor tão alto, que havia a necessidade que esse preço fosse pago. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 2 de Colossenses. Teve, tem, para aqueles que ainda não tiveram. Tem e foi pago um preço muito alto. E as pessoas às vezes não compreendem isso. Capítulo 2, versículo 13 de Colossenses. Diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. O que ele fez? Perdoando-vos todas as... havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de nós, cravando onde? Na cruz. Mas quem foi cravado na cruz? O meu Jesus, o seu Jesus. Ele foi ali, colocado naquela cruz, por causa dos nossos pecados. O preço foi o inocente morrer no lugar daquele que era culpado, daquele que era condenado. Então Jesus, ele pagou um alto preço. Havia uma cédula, uma dívida que era contrária à nossa vida, e Jesus, ele pagou por mim e por você. Quem sabe às vezes você fala assim: Senhor, o Senhor não me ama? Às vezes você tem problema, você passa por momentos na sua vida, e você, sem entendimento, você pergunta se Jesus não te ama, se Jesus esqueceu de você. Como Jesus vai esquecer de você? Se quando você estava morto, se quando você tinha uma dívida terrível, se quando você não tinha nenhuma atração para Ele, Ele lembrou de você, amou você, buscou você, pagou na cruz por você, perdoou as suas ofensas ali na cruz. Como é que o Jesus que faz isso vai esquecer de você? Como é que nós às vezes deixamos que alguns sentimentos eles venham invadir o nosso coração e nos faça fazer ponderações e considerações do nosso coração que são totalmente contrários ao que Jesus fez por nós? Uma coisa eu sei, é que o meu Jesus, ele me ama. Você não pode esquecer disso. Se tem alguém que te ama, chama-se Jesus. Jesus, ele te ama. E quando alguém diz que Jesus ama, você pode se assegurar disso, se alegrar nisso, porque ele ama mesmo. E ele mostrou que te ama por tudo que ele fez por tua vida. Se você olhar, ele vai dizer no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, diz que ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Estávamos mortos, uma dívida impagada, cheio de pecados, mas Jesus, ele nos amou, e ele chegou até a nossa vida, e ele demonstra esse amor, assume o nosso lugar, mas ele não faz só isso. Jesus agora diz que quando você decide no seu coração estar nele, ele te dá algo muito maravilhoso para a sua vida. Quando você resolve andar e servir Jesus, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então agora Jesus, Ele dá a você também uma nova vida. Se alguém aqui cometeu crime, se alguém aqui, tem passagens de alguma forma, e quando você vai fazer passaporte, quando você vai fazer documentos aí, em nível internacional, ou até mesmo alguma empresa que você vai procurar servir, trabalhar, e eles fazem o levantamento chamado nada consta, para saber se realmente nada consta, mas existem uns que muito consta. Fica ali registrado todos os crimes que aquela pessoa cometeu. Embora ela pagou aqueles crimes, embora ela cumpriu uma pena, embora ela já está liberada pela justiça, mas existe um currículo. Existe ali algo que registra tudo que aconteceu na vida dela. Tem pessoas que esse corredor não serve, porque a ficha dele é maior do que esse corredor, de tantas passagens que ele tem. Mas no mundo espiritual, o meu Jesus e o seu Jesus, o reino que nós pertencemos hoje, no momento que nós recebemos a Cristo, nós agora somos uma nova criatura. E a Bíblia nos fala de um Jesus não que cobre os nossos pecados, mas de um Jesus que apaga os nossos pecados. Então os nossos pecados não foram apenas cobertos e em algum momento ele vai ser descoberto. Não, Jesus, Ele pagou todos os nossos pecados e Ele apagou todos os nossos pecados. Não existe nenhum registro mais no mundo espiritual de outrora que possa interferir na minha vida hoje, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Não existe nenhum tipo de ex, mas existe uma nova criatura, um homem novo, uma mulher nova, que foi gerada em Cristo, que foi levantado por Cristo. E quando Jesus nos levanta, Ele nos levanta como igreja, como seu povo, como seus filhos, e Ele espera que por o amar, por considerar isso, que nós possamos então realizar a sua obra, fazer o seu nome grande na terra, pregar o evangelho, anunciar a salvação. Essa semana, anteontem, se eu não estiver enganado, às vezes a ordem dos fatos, mas eu creio que foi anteontem, eu cheguei no Capão, a gente está lá mexendo na obra, cheguei no Capão de manhã cedo, e um rapaz estava lá trabalhando, disse assim: rapaz, aconteceu uma coisa muito triste ali agora. Eu falei: o quê? Morreu 2 rapazes ali na rua de cima. Eu falei: morreu 2 rapazes? Como? Ele falou: morreu 2 rapazes, parece que eletrocutados, não sei, talvez para ter algum tempo familiar aqui. E os rapazes, acho que ia bater uma laje, parece que um fio caiu em cima da ferragem, e 2 rapazes morreram eletrocutados. E eu falei: mas é sério? Ele: não, veio, chamaram o pessoal aí do socorro, vieram, e morreu mesmo, 2 rapazes. E naquele momento a gente fica triste, preocupado, e também pensa logo na família que estava ali esperando a pessoa para chegar ao horário de almoço, mas aqueles lá não voltaram. E quando foi no outro dia, um membro aqui da igreja chega lá na oficina e fala assim: olha, eu estou muito triste, um amigo meu morreu. Mas morreu de quê? Não, esse amigo meu morreu, ele foi eletrocutado ontem, estava trabalhando, e o fio pegou lá e matou. E ele me mostrou a foto daquele rapaz, e eu falei: logicamente é uma perda muito grande, e você tem que estar triste mesmo, a família com certeza também está triste, mas eu já arremeti a ele e disse: por isso precisamos de estar prontos, porque nós temos apenas uma certidão de nascimento. Certidão de óbito você não vai conhecer. Pode ficar tranquilo que alguém vai pegar para você e vai documentar e vai resolver e vai guardar para você. Você não vai conhecer o seu certidão de óbito. Mas uma coisa é certa: a morte, a qualquer momento, ela pode chegar para qualquer um de nós. Eu disse para ele, e ele falou comigo assim, não sei se ele está aí, se ele estiver aí, ele pode dar um sinalzinho. E ele falou assim: não, ele era levita na casa do Senhor. Eu falei: não importa o que ele era, o importa é como ele estava diante de Deus. Agora é ele e Deus. Chegou o momento que é ele e Deus, e vai chegar um momento que é você e Deus. Sabe por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes
nós servimos a Deus de qualquer forma e atribuímos que é culpa da minha esposa e atribuímos que é culpa do meu esposo. E muitas vezes queremos direcionar ou redirecionar a razão pela qual estamos servindo a Deus de qualquer forma para o nosso cônjuge, trazendo um peso sobre ele, quando na verdade você devia amar a Deus de todo o seu coração, você devia amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e você deveria amar a Deus com toda a verdade que há em você, e não deixar e não permitir que nada te faça servir a Deus de qualquer forma, mas que você sirva a Deus de verdade, de coração, que você sirva a Deus com retidão na sua alma, porque assim como foi para aqueles dois rapazes, amanhã pode ser o meu dia, ou amanhã pode ser o seu dia, e onde você vai passar a eternidade. Mas a gente acredita que disso eu não vou morrer não, porque na verdade eu sou muito cuidadoso. Eu conheço muitas pessoas cuidadosas, que no momento, e elas nem sabem até hoje, que elas morreram por um descuido delas mesmas, mas elas se achavam cuidadosas. Então quando nós vemos as pessoas partindo, e não é que nós somos insensíveis, mas porque depois que a pessoa partiu, agora só resta o encontro dela com Jesus, e ela vai receber a recompensa pelos seus atos da sua vida. O que ela fez? A palavra do Senhor diz em Filipenses que com relação a Cristo, abre aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo, vamos ler Filipenses 1, do 27 até o 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o quê? O Evangelho de Cristo, para que quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis como? No mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o que mesmo? Com o mesmo ânimo, pela fé do... E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente, como também padecer por Ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então, com relação a Cristo, não foi nos dado, não foi concedido somente o crer nele. Crer em Jesus é maravilhoso. Eu também creio em Jesus e muitas pessoas creem em Jesus. Mas nós, como igreja do Senhor, como ministros de Deus, fomos chamados também a padecer com Cristo, a passar pelas aflições de Cristo, combatendo o mesmo combate, todos juntos com o mesmo ânimo, com o mesmo Espírito, pelo quê? Pela fé do Evangelho, pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, existem algumas regiões que os irmãos estão fazendo o trabalho, fazendo casa de paz, fazendo células, fazendo visitas, fazendo cultos, visitando, orando pelas pessoas durante a semana. Existem trabalhos que estão acontecendo. E eu quero perguntar para você: você está junto? Você está combatendo com o mesmo espírito, com o mesmo ânimo, com a mesma fé? Você está sendo grato a Deus por Ele ter tirado você do vale da sombra da morte, ou a morte mesmo por completa, que fosse só o vale, mas você estava morto e Jesus ressuscitou você? Você já estava entregue, não tinha condição de pagar, Jesus pagou por você. Você tinha uma ficha extensa, suja, te incriminava de todas as formas, e Jesus também apagou, tirou da sua vida, fez de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Muitos de nós nem família tinha, nenhum lugar nós tínhamos, e Jesus nos deu todas as coisas.
Jesus não nos deu somente o perdão dos nossos pecados. Jesus restaurou casamentos neste lugar. Jesus libertou pessoas neste lugar. Jesus chamou pessoas que estavam na miséria, e Jesus trouxe a bênção, a prosperidade sobre a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas nunca imaginavam viver em família, vivem em família. Nunca imaginavam ter filhos, têm filhos. E tudo isso vem de Deus para a nossa vida. Tudo isso vem do Senhor. Quantas coisas o Senhor fez? Quem sabe você tinha um sonho, ele é bem pequeno, mas o Senhor, ele é poderoso para fazer muito além, e o Senhor sempre está te mostrando o que Ele faz. Eu quero dizer para você, Jesus nunca negou de fazer aquilo que Ele falou que ia fazer na nossa vida, mas o que você tem feito para Jesus, daquilo que um dia Ele te chamou para fazer? Quando foi que Jesus mudou e deixou de fazer, ou deixou de cuidar ou amar você? Nunca Ele deixou. Mas nós hoje estamos amando e nos dedicando a tantas coisas, e deixando Jesus sempre para o último plano. E quem sabe você não está fazendo nada. Você está apenas cuidando das suas coisas. Você está apenas amontoando, e você encontrou um Senhor e você não sabe que você encontrou o Senhor. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. E quando ele fala dos dois senhores, ele fala exatamente de mamon, e ele fala de dinheiro. E você fica sabendo, quando você está fazendo as coisas que só traz o benefício financeiro para você, você se tornou um escravo, um servo do dinheiro. Você pode negar veementemente, mas você é um escravo do dinheiro. Você é servo do dinheiro. Por causa do seu trabalho e da vontade de ter, de possuir, de ganhar, você nunca se compromete com as coisas do Senhor. Você sempre passa de largo com as coisas do Senhor. E é muito interessante como pessoas têm coragem de passar de largo da obra do Senhor por toda a vida, e ainda têm capacidade de falar do bom samaritano, e pegar aquela passagem e querer ministrar, e dar lição de moral ni sacerdote, dar lição de moral ni pastores, dar lição de moral ni levitas, quando ele faz muito pior. Porque naquela passagem não diz que eles passaram diversas vezes, mas eles passaram uma única vez. E quanto tempo você está passando de largo? Quanto tempo você, sabe, conduz a sua vida e pensa que está tudo muito normal? Será que está normal, irmãos? Você tem que lembrar de onde você saiu, para você valorizar quem você é. Quando você não lembrar dessas coisas, fica difícil. Capítulo 6 de Mateus. Versículo 24. Essa é uma noite de reflexão. Jesus chamou a sua igreja com um único e específico propósito. Não existe dois propósitos para a igreja. Existe apenas um propósito para quem é a igreja. Você saiba disso. Jesus chamou a sua igreja com um único propósito. Não existe dois, não existe três propósitos. É um único propósito. A igreja é o último agente evangelizador na terra. A igreja do Senhor. O evangelho tem que ser anunciado pela igreja. A igreja do Senhor são os lavados e remidos no seu sangue. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar, ou se dedicará a um e desprezará o. Não podeis servir a Deus e a. Aí você olha assim, o que eu estou dedicando? Aí aquilo que você está dedicando, esse aí é o seu? Esse aí é o seu Senhor. Você se dedica a um ou ao outro. Então, se você está dedicando, né, ao dinheiro que Jesus está falando aqui, e Jesus usou exatamente, sabe por quê, né? Que Jesus usou o dinheiro. Tinha tantas coisas, mas ele usou exatamente e ele vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que o amor ao dinheiro é o que mesmo? É a raiz. Não é o problema, na verdade é a solução para a nossa vida, o dinheiro. Nos ajuda e muito. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
E nessa cobiça, o que é que muitos fizeram? Está colocando ali? Muitos se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nós precisamos amar a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele descreve, ele diz em Mateus 22, 37, ele diz que o mandamento eu vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e grande mandamento. E aí nós começamos a amar outras coisas. E o amor nos faz fazer loucuras. Não é assim? A gente faz loucura por Jesus. Você não faz? O amor não faz fazer loucura, Natal? Correr quilômetros? Porque ama? Você não faz muita loucura assim para poder alcançar sua casa, por amar seus filhos, por amar seus pais, por amar sua família? Você não sacrifica tudo? Você às vezes trabalha num local que é totalmente inadequado para você. Muitas vezes você trabalha num local que te custa muito caro, porque às vezes você não tem uma saúde tão boa. Quem tem problema de alergia, Nova Serrana é um caos para quem tem algum tipo de it na sua vida. Ficar dentro de uma fábrica com renite, sinusite, o que mais? Bronquite. É tanto it. Mas por que a pessoa sujeita e fica em pé dentro de uma fábrica todos os dias, 7, 8 horas em pé, sacrificando? Por quê? Por amor à sua família, porque ele quer levar o sustento para dentro da sua casa. Muitas vezes sem poder, sem conseguir, você faz porque você ama e você quer cuidar bem da sua casa. Se você ama Jesus nessa mesma intensidade, você também vai fazer, você também vai sacrificar por Jesus. Você não vai colocar dificuldade de fazer para Jesus. Às vezes nosso culto de ceia, os nossos cultos, os nossos trabalhos, e até eu canso porque eu estou ficando velho, eu tinha mais força, parece que vai diminuindo mesmo, a perna tem hora que dói, os pastores é uma benção, põe você de pé, esquece, você tem que sentar, e você fica ali, aí vai doendo, aí quando senta muito tempo dá cãibra, aí você vai entortando os dedos para frente. Quem tem cãibra aí saiba, viu? É só você pegar os dedinhos da frente e virar assim, ó. Eu sou treinadinho nisso, tem hora que chama para levantar aqui, que eu demoro, que eu estou lutando com a cãibra para depois ir. Dependendo do tempo aí você tem que lutar da cãibra, mas é glorioso estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar ouvindo o Senhor, estar sendo ministrado pelo Senhor, e a gente ama o Senhor. Mas quanto tempo é? Geralmente 1 hora e 45 minutos, 2 horas de prazo. No culto de ceia dá até 3, né? O culto de ceia dá mais horas do que os normais, e às vezes, e é uma vez por mês. E nós ficamos tão chateados, tão tristes, porque às vezes realmente a gente cansa, e a gente fica às vezes indignado. Mas por que você fica 7 horas todos os dias da semana, diante de um compressor, soprando no seu ouvido, diante de um revolvinho, diante de uma prensa que dá descarga de tempo em tempo, diante de um calor insuportável nesses últimos dias, que muitas empresas não têm nem um climatizador para resolver, muito menos um ventilador, e você suporta 40 graus, 45 graus, que você não sabe nem quantos graus está lá dentro, você sabe que você está derretendo, mas você suporta tudo aquilo. Mas quando é a casa de Deus, quando é algo para o Senhor, nós colocamos um monte de situação, um monte de dificuldade, e não queremos estar. Não queremos nos comprometer na semana com o trabalho, com a célula, com a casa de paz, porque isso eu vou ter que ocupar tempo. Mas se eu amo o Senhor, o que me custa? Se o que era o mais difícil Ele já fez, nós estamos fazendo fácil. E outra coisa, não estamos fazendo sozinhos não, a presença dEle está sobre as nossas vidas, Ele está conosco. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não parou de trabalhar, não. Jesus continua trabalhando, e Ele quer trabalhar através da sua vida. Ele quer cooperar com você, quer estar com você.
E às vezes nós estamos passando de largo a vida inteira e as coisas acontecendo e o Senhor falando, e nós estamos perdendo a oportunidade de sermos honrados por Deus, e nós estamos perdendo a oportunidade de sermos ministros de Deus, e nós muitas vezes estamos abrindo a nossa própria sepultura, porque qual sentido tem da sua existência se você não serve para servir o Senhor? E se você foi ganhado, comprado, resgatado por um alto preço, e você não pode servir a Ele, para quê? É por isso que eu li primeiro o livro de Jó, no capítulo 33. Porque diz que a chamada de Deus falar conosco, é para nos livrar da sepultura, de livrar o homem de passar pela espada. Mas muitos têm passado pela espada, porque se faz de surdo, se faz de cego, se faz de desentendido e até de mal informado. Quer dizer para vocês, e já vai completar 21 anos que eu sou filho da missão transcultural. Nós sempre trabalhamos com evangelização, com casas de paz, com grupos vidas, com células, nós sempre trabalhamos dessas formas. Podemos fazer um ajuste aqui, mas sempre trabalhamos nas casas, sempre alcançamos a família. Essa igreja foi estabelecida nas casas, todas as igrejas começam nas casas, Deus tem abençoado a obra sendo feita nas casas. Todavia o trabalho foi assim, nunca mudou. Então desde muito tempo vem se falando a mesma coisa, mas alguém diz assim, é porque eu não sei como fazer. É melhor dizer que não sei do que eu dizer que não quero fazer. Mas você sabe fazer. E Jesus nessa noite adverte você que você precisa fazer. Você precisa fazer. Você precisa parar de arrumar desculpas. Você precisa parar de justificar. Preste atenção. Se alguém precisa justificar, já é o primeiro indício de que ele está errado. Você nunca vai precisar justificar algo se você estiver andando certo. Você só justifica se você estiver errado. Que razão tem? O pastor Davi me marcou comigo 7 horas. Se eu cheguei e estou conversando com ele 7 horas, o que eu tenho que justificar para o pastor Davi? Se eu estou devendo ele, falei que ia pagar ele tal dia, se eu paguei, para que eu tenho que justificar com o pastor Davi? Qual o sentido que eu tenho que justificar? Se tudo que eu fiz acordo com ele eu cumpri, que necessidade eu tenho de justificar alguma coisa? Nós só vivemos justificando quando nós já assumimos que nós estamos errados. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus não deixou o Pedro voltar à pescaria e continuar pescando peixes. Jesus foi lá de novo e mostrou para Pedro o verdadeiro sentido dele ter sido chamado e dele ter vivido tantas experiências com Jesus. A razão de você ter experiências com Jesus é porque Jesus quer usar as suas experiências para que famílias inteiras sejam alcançadas também por meio do Evangelho. Jesus quer usar a sua vida.